Mais uma vez, um prazer muito grande estar com vocês. Nós vimos na primeira reunião nossa as possíveis relações existentes entre lípides sanguíneos e aterosclerose. Na segunda aula, nós vimos o metabolismo e o transporte dos lípides e o diagnóstico como é feito. Hoje nós vamos nos ater ao seguinte: vocês atendem um paciente que, por motivos que nós já discutimos, vocês pedem um lipidograma, o seu colesterol acima de 190 e os seus triglicérides são acima de 150 e o HDL está abaixo de 45. O que fazer? Muito bom. A primeira conduta é fazer uma análise cuidadosa de como ele se alimenta, claro que do histórico familiar, e tentar corrigir ou propor mudanças alimentares visando uma alimentação sadia, uma alimentação prudente. Muito bem. Tudo que eu vou discutir e as condutas tomadas vão ser baseadas em grau de recomendação e nível de evidência, que nós já discutimos o que significa. Quer dizer, de preferência, todas as condutas que nós adotamos em clínica devem ter um grau de recomendação 1 e um nível de evidência A. Quais são os objetivos que nós temos em propor mudanças alimentares para um paciente? Certo? Veja, eu não estou falando nós darmos para o paciente um cardápio para ele seguir. Propor mudanças alimentares. Primeiro, é modificar as lipoproteínas na circulação, já que muitas vezes é esse o objetivo da sua conduta. Reduzir triglicéridos, elevar o HDL, reduzir o colesterol total, o LDL colesterol. Obviamente não é só isso, nós estamos pensando em outros fatores de risco. Se ele está hipertenso, mudança de pressão arterial. Se ele for um paciente hiperglicêmico ou diabético, reduzir a glicemia pós-prandial e insulinemia. Se ele for um paciente com sobrepeso ou obesidade, colaborar para a perda de peso, mas assegurar a ingestão de nutrientes essenciais. Assegurar o prazer com a alimentação. Se ele não tiver prazer, ele não adere à proposta sua. E, obviamente, tudo isso levando a reduzir morbidade e mortalidade cardiovascular. Bom, primeira conduta alimentar. Nos pacientes com hipercolesterolemias, certo? Qualquer que seja a causa, foram excluídas a causa secundária. Se tiver causa secundária, ela foi tratada. Mas mesmo existindo causa secundária, a orientação alimentar é fundamental. Certo? Não se esqueçam que um dos instrumentos fundamentais do nosso trabalho em clínica é a alimentação. Por isso, nós fazemos nutrologia. E essa malandra dessa molécula aqui dá muito trabalho. Certo? Ela tem dado muito trabalho desde os tempos. Dos componentes da nossa alimentação que influenciam a concentração de colesterol, nós temos os ácidos graxos, os fitosteróis, o próprio colesterol, as fibras, certo? A manteiga, que é muito discutida, os produtos lácteos e os óleos tropicais. Em relação aos ácidos graxos, vocês já viram em outras aulas que eles se classificam segundo várias nomenclaturas, pelo tamanho de carbonos, essenciais ou não essenciais, e aqui nos interessa principalmente saturado, monoinsaturado e poliinsaturado. Nós sabemos, e existem demonstrações evidentes, de que as gorduras saturadas, ou seja, aquela que todas as ligações carbônicas são simples, elas modificam a colesterolemia, certo? Elas aumentam a colesterolemia, o excesso de ingestão. Que mecanismo está envolvido nisso? Em 1969, já há bastante tempo, surgiu uma hipótese confirmada de que os ácidos graxos saturados, eles são retilíneos, a molécula espacialmente, e ele ocupa um espaço menor na lipoproteína, e com isso facilita aumenta a composição em colesterol do LDL. Mais recentemente, as explicações são mais convincentes.
Quer dizer, tanto o colesterol como os ácidos graxos saturados, eles reduzem a atividade, o RNA mensageiro, do receptor do LDL. Quer dizer, você reduzindo o receptor, você aumenta a concentração sanguínea de LDL. Então, esses são os mecanismos propostos. O que nós ingerimos no nosso país como fonte de gordura? Óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, de girassol, de algodão, de oliva e, em alguns lugares, pelo tamanho do país, especialmente no Nordeste, o azeite de dendê. Qual que é a diferença entre eles em relação a ácidos graxos? O óleo de canola, o óleo de soja, o óleo de canola e o azeite de oliva são os grandes fornecedores de gordura monoinsaturada, que tem um efeito isocaloricamente, certo? Porque o grande problema é que muitas vezes a modificação dietética consiste em reduzir gordura e aumentar açúcar simples. Isso é péssimo, certo? Mas substituindo isocaloricamente, o óleo de canola e o óleo de oliva são ricos em monoinsaturados, certo? E eles têm praticamente pouco efeito sobre a colesterolemia. Em relação aos saturados, vocês vejam, os principais, o poliinsaturados, vocês têm óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, o óleo de algodão, que nós consumimos muito pouco, e muito pouco azeite de dendê, que é um grande fornecedor de gordura saturada. E, obviamente, não está aqui colocada a banha de porco, que é muito rica em gordura saturada. Existem evidências clínicas disso daí? Existem. Nesse trabalho publicado em 2015, no Journal of do American College of Cardiology, estudando-se 84 mil mulheres por 30 anos, vejam o que aconteceu. Quando você substitui isocaloricamente a gordura saturada por gordura monoinsaturada, reduz-se o risco cardiovascular, certo? Quando você substitui por poliinsaturada, também, certo? E quando você usa gordura trans, que eu vou comentar daqui a um pouco, aumenta isso daí, certo? Então, existe uma série de estudos clínicos acompanhados por anos em que a substituição isocalórica da gordura saturada por monoinsaturada, por poliinsaturada, reduz o risco cardiovascular e reduz o colesterol também. E o colesterol alimentar? Ele tem menos efeito sobre a colesterolemia, mas, num estudo também muito grande, com 13 mil homens e 9 mil mulheres, 29 mil pacientes, com uma média de 51 anos, acompanhou-se por um período longo de tempo, analisando por 17 anos de segmento, onde se analisou 5.400 eventos cardiovasculares e 6.132 mortes. Vamos analisar aqui como é que era a alimentação desses indivíduos. Aqui vocês têm a curva de alimentação e aqui a relação entre mortalidade e ingestão de colesterol, nessa linha. E doença cardiovascular, certo? Então, mais uma vez sugerindo que a redução na ingestão de colesterol, a redução de gordura saturada em níveis prudentes, certo? E a redução do colesterol modifica o perfil lipídico, com certeza, mas modifica também a mortalidade por doença cardiovascular. Não se esqueçam que as principais fontes de colesterol na nossa alimentação são os ovos, a manteiga, as vísceras, miolo, fígado, etc. Camarão, carne vermelha, que varia bastante, as aves um pouco menos e os peixes. É evidente que um dos grandes problemas a ser discutido é o problema do ovo, certo? Eu vou voltar já já. E, em relação aos produtos de origem animal, o fígado é provavelmente um órgão extremamente rico em colesterol, consumido por algumas populações, e provavelmente na crise econômica atualmente, com o quilo de picanha custando R$100 e poucos, o fígado tem
aumentado o consumo, mas vocês têm uma variedade muito grande de teor de colesterol em relação aos produtos de origem animal. E não existe colesterol no reino vegetal. O ovo é um problema sério, porque você tem na literatura popular ciclos. O ciclo atual é que ovo não aumenta o colesterol. Especialmente nas academias, os jovens estão sendo orientados a ingerir grandes quantidades de ovo para fazer músculo. É uma interpretação errônea por não ter lido o artigo em que isso daí foi programado. Que artigo é esse? Um artigo publicado no American Journal of Clinical Nutrition, efeito do alta ingestão de ovos sobre o risco cardiovascular. E é curioso que, no próprio editorial desse número do American Journal of Clinical Nutrition, alguém escreveu: adeus, omelete de clara de ovo. Bem-vindo de novo, omelete de ovo integral. Certo? Com isso, o que acontece? Vamos comer ovo. Anteontem eu atendi no consultório uma paciente com anorexia nervosa com 290 de colesterol total. Mas como? Ela está magra e tal. Na academia ela foi orientada a comer 10 ovos de manhã, que era o que eu comia durante o dia. 290 de colesterol. Provavelmente é a causa. Agora, é curioso que quando você lê esse artigo, o indivíduo come 12 ovos por semana. Significa um ovo e pouco por dia. Não é à vontade. E o mais curioso ainda é que quando você vê quem financiou o estudo, foram os produtores de ovos do Canadá. Então, claro que o ovo é um excelente alimento. Excelente. Grande fonte de proteína. Na crise atual, talvez seja um dos grandes colaboradores para a ingestão proteica. Certo? Mas, como sempre em nutrição, e esse é o grande, e nós somos responsáveis por isso, ou não se come, é proibido. Nada. Alimento proibido é alergia, intolerância, etc. Não é proibido. Agora, 8, 10 ovos por dia, espera aí. Se cada ovo tem 120 miligramas de colesterol, quem come 10 ovos por dia está comendo 1,2 grama de colesterol por dia. Em geral, não faz bem. Os fitosteróis. Os fitosteróis, como o próprio nome diz, são os esteróis do reino vegetal. E vocês veem que tanto o beta-citosterol, como o campesterol, como o estigmasterol, têm uma estrutura muito similar ao colesterol. Certo? E quando ingerido, eles competem com a absorção do colesterol e depois de absorvido, eles são excretados imediatamente. Então, o efeito deles é reduzir a colesterolemia. Esse foi um artigo publicado em 2002, certo? No Arquivo Brasileiro de Cardiologia. Foi no começo, quando começaram a aparecer algumas margarinas com fitosterol. E vocês vejam que existe uma queda. São 60 pacientes que tinham um nível inicial de 269 em média, que você tem uma queda de 12% da colesterolemia. Mas, mesmo assim, vocês vejam que existe uma variabilidade de resposta muito grande. Cada paciente aqui demonstrado. Alguém, em 2009, esse indivíduo chamado Demonte, fez uma análise, fez uma meta-análise de todos os estudos publicados. E aqui vocês veem, aqui, a ingestão de fitosterol, e aqui a queda absoluta e a queda relativa do LDL colesterol. E acontece um fato interessante. Vejam que ele fez até uma fórmula para definir essa curva. Acima de 2 gramas por dia, o efeito já não aparece. Certo? Agora, para você comer 2 gramas de fitosterol por dia às custas de alimento, precisa comer muito vegetal. Certo? Em geral, você consegue isso com a adoção do fitosterol até como um medicamento. Certo? Agora, vale a pena se tentar para aqueles hipercolesterolêmicos moderados.
E os ácidos graxos transesterificados? Eles são produtos da industrialização do mundo. Quer dizer, existe muito pouco ácido. Vocês vejam aqui, por ter uma dupla ligação na cadeia carbônica, os ácidos graxos poliinsaturados eles exibem isomeria cis-trans. Aqui, a trans fica com uma cadeia retilínea, e o cis com uma cadeia mais espacialmente maior. Esses são produzidos pela hidrogenação catalítica de óleos, na produção de margarinas, por exemplo. Certo? Porque no reino animal, normalmente, o leite e talvez a manteiga tem um pouquinho, porque forma-se no rumen da vaca, mas em quantidades muito pequenas. Certo? Então, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, está se abolindo ao uso em produtos industrializados de gordura vegetal hidrogenada. Aqui no Brasil está em trâmite o andamento disso. O que nós temos é que nós orientamos o paciente a não comer gordura trans, mas como é que ele vai saber? Se ele lê no rótulo do alimento, fala não contém, mas o não contém significa por porção menos que 500 miligramas. Mas se ele comer 4 porções, ele está comendo 2 gramas. Então, a melhor coisa que o nosso paciente, orientado por nós, deve fazer é não comer nenhum alimento que no rótulo tem gordura vegetal hidrogenada. Certo? Vejam o que acontece de malefício do transesterificado. Aqui, em estudos publicados em 2006, quando você substitui a gordura saturada por trans, aqui o nível de LDL colesterol aumenta. Quando você substitui monoinsaturada por trans, aumenta. Quando você substitui poliinsaturada, aumenta muito mais. E o que é pior? Reduz o HDL colesterol. Certo? Então, é fundamental que a gente oriente o paciente. Agora, vejam, o sujeito vai jantar na casa da sogra de sábado à noite e chega lá, tem alguma coisa que foi feita com margarina. Ele não vai ser mal educado e falar, não, eu não como. Precisa ser um pouco lógico em nutrição. O indivíduo, de vez em quando, ele comer uma bolacha recheada. O problema é comer todos os dias em grande quantidade, a ingestão diária. Certo? Não existe uma intoxicação aguda por ácido graxo transesterificado. Fibras alimentares são fundamentais. Certo? Por que elas são fundamentais? Porque elas reduzem a absorção do colesterol, induzida pela viscosidade que elas provocam. Aumenta a excreção de colesterol fecal e ácido biliar, certo? Induzindo a 7-alfa-hidroxilase, que vai aumentar a produção de ácido biliar. Reduz a atividade da síntese do colesterol pela HMG-CoA redutase. Reduz o conteúdo hepático de colesterol. E o que é muito importante, ela modifica o microbiota intestinal, que vocês vão ouvir falar muito durante o curso. Falando em microbiota intestinal, uma das hipóteses, e eu coloco esse gráfico aqui como uma hipótese, como que o microbiota pode influenciar a aterosclerose e a colesterolemia, está contida nesse diapositivo. Vejam bem, quando você come grandes quantidades de alimentos, carne, gordura, ovo, queijo, ele tem uma grande quantidade de trimetimamina. E, ao nível intestinal, ele é transformado na forma oxidada. E a trimetimamina oxidada, ela interfere, ela aumenta a inflamação e altera o metabolismo do colesterol. Vejam, isso é hipótese para explicar esse processo. Outros componentes de alimentação que influenciam o colesterol. Os óleos tropicais. Quais são? Por exemplo, o óleo de coco, que é consumido como um milagre para perda de peso, certo? Quando compararam com óleo de oliva,
o óleo de coco aumenta a concentração, porque ele é uma gordura saturada, com 80% de cadeia média curta, absorvido diretamente por via portal, e no fígado ele aumenta a atividade da HMG-CoA redutase. Já foi estudado isso em populações que ingerem normalmente óleo de coco, especialmente Sri Lanka. E nessa população, quando substitui gordura de coco, retirando e colocando uma fonte de gordura poliinsaturada, cai o nível de colesterol da população. É claro que quem mora numa ilha do Pacífico, os outros fatores de risco talvez não estejam presentes, certo? Eu queria morar numa ilha do Pacífico. Preferia. O óleo de palma, certo? Que é o azeite de dendê, ele é saturado, certo? Ele é saturado, tá? E aparentemente está se utilizando em frituras, por exemplo, de batata nas lanchonetes por aí, o óleo de palma substituindo a gordura vegetal hidrogenada que foi proibido. É uma gordura saturada, que colabora para aumentar os níveis séricos de colesterol. A mesma coisa a manteiga, certo? A manteiga é rica em gordura saturada e colesterol. Agora, mais uma vez, a grande desgraça da nutrição é o tudo ou nada, certo? Aquele hábito nacional de pegar um pedacinho de pão de manhã e passar uma lâmina de manteiga, isso vai representar 5 gramas de manteiga, 10. É diferente do hábito europeu, certo? Que quando você fica num hotel, na França, ou na Inglaterra, ou na Holanda, não vê um tabletinho de manteiga no café da manhã, vê umas laspas de manteiga desse tamanho. E frita-se na manteiga, cozinha-se na manteiga, faz bolo com manteiga, aí é outra história. Esse hábito nacional, talvez uma margarina de péssima qualidade, com transácido graxo, seja pior. Então não tirem esse hábito do seu paciente, ele passar uma fatiinha de manteiga, não é besteira. Então, de tudo que nós falamos até agora, como é que nós podemos orientar um paciente hipercolesterolêmico? Primeiro, reduzir peso. Evidência B. Reduzir gordura saturada. Tem evidência A. Não tem dúvida. Redução de gordura trans. A. Fitosterol. A. Fibra solúvel. A. Proteína de soja, que já foi comentado muito. B. Aumento da atividade física. A. Agora, o paciente não come isso aqui. O paciente come comida, certo? Como é que nós vamos orientar esse paciente? Vejam bem, vocês sabem isso que, quando nós atendemos um hipercolesterolêmico, a primeira coisa é calcular o risco cardiovascular. Se o risco cardiovascular for pequeno, a nossa meta é 130 de LDL. E nessas condições, talvez a mudança de estilo de vida, em geral, resolva. Caso contrário, é o assunto da próxima aula, medicamentos. Para o indivíduo de risco intermediário, 100, talvez fique mais difícil, a menos que seja um paciente que coma muito já colesterol ou gordura saturada. A redução provoca efeitos diferentes. E tem toda uma variabilidade genética, certo? Agora, daqui para frente, provavelmente, a alimentação deve ser orientada, mas o medicamento sempre vai ser introduzido. São os indivíduos de alto risco ou de risco muito alto, que a meta é 70 ou 50 miligramas por decilitro de LDL colesterol. Aqui, sem dúvida, a mudança é fundamental, porque, veja, a mudança na alimentação não é só para reduzir o colesterol. Vai modificar a agregação plaquetária, vai modificar tempo de sangramento. O indivíduo que come gordura saturada em grande quantidade, o tempo de sangramento dele é menor, a agregação plaquetária é maior, certo? Então, tem todos os efeitos que as gorduras provocam. E aqui é a base do que nós temos, tanto na recomendação europeia, como na americana, como na brasileira. Não é não comer gordura, é comer gordura com prudência, 25% a 30% das calorias.
Gordura saturada, reduzir a menos de 7%. Poliinsaturada, até 10%. Monoinsaturada, até 20%. Reduzir o colesterol a 200 miligramas por dia. E o resto, tudo que você já sabe. Agora, como é que nós vamos fazer isso aí? Nós não somos especialistas a fazer cardápios. Eu não sou. O máximo que eu posso fazer é cardápio para mim. Escrever para o paciente que ele vai comer chuchu ou abobrinha, não. Certo? Agora, nós podemos orientá-lo da forma como foi proposto pelos europeus, que eu acho uma forma muito prudente. Isso vocês vão receber essa aula. Não precisa nem copiar. O que nós orientamos? Cereais. De preferência integrais. Certo? Sempre, certo? Evitar ao máximo, ou ocasionalmente, pão doce, bolos, tortas, croissant. Agora, não é não comer, comer eventualmente. Vegetais, dê preferência aos vegetais crus ou cozidos. Não vai comer vegetal frito na manteiga ou cozido na manteiga. Legumes, todo tipo. Frutas, dê preferência a frutas frescas. Doces, prefira com adoçante artificial. Carnes, coma, mas prefira cortes magros. Ou retire a gordura visível quando você vai se alimentar. Alimentos lácteos, sempre para o hiperlipêmico, sempre hipogorduroso. Nozes, claro que bastante. E o preparo dos alimentos, prefira grelhados ou cozidos no vapor, ao invés de alimentos fritos. Com isso, ele pode fazer o cardápio da casa dele. Você não precisa falar que é uma lista de comida. Não, orienta ele dessa maneira que está muito bom. E atenda ele sempre para fazer isso daí. As hipertrigliceridemias. Lembre-se, acima de 150. O que nós temos que fazer? Muito cuidado com aqueles indivíduos acima de 600. Certo? Atualmente, nós estamos mudando um pouquinho esse conceito, passando para 880, 10 milimoles. Certo? Porque nessa situação, o risco de pancreatite aguda é muito grande. Certo? Então, quando o indivíduo tiver uma triglicerídeo acima de 600 a 800, claro que você tem que orientar uma alimentação saudável, mas entre com medicamento imediatamente. Nos indivíduos intermediários, e para hipertrigliceridemia ser muito válido, primeiro, ache causa secundária, se tiver. E no nosso meio, o mais frequente é a intolerância à glicose e o diabetes. E a obesidade, claro. Né? Nessa situação, a dietoterapia é fundamental. O que da dietoterapia? O que é mais potente para reduzir triglicéridos? Para reduzir a produção de VLDL, especialmente. Quilomicro é outra história. Redução de peso, muito potente. Então, para quem trata obeso, a pedida de um lipidograma na primeira consulta é fundamental. A glicemia, ainda mais. Certo? E a orientação para a perda de peso, ela é extremamente poderosa na redução da trigliceridemia. Aí vem um grande inimigo. O álcool é lipogênico e antilipolítico. Ou seja, ele facilita a síntese de triglicéridos e reduz a queima de triglicéridos, porque ele por si só já é uma grande fonte energética. Certo? Então, para aquele paciente que bebe bastante, agora, também não significa aquela história, de hoje em diante você não vai tomar mais cerveja, nem uísque, nem vinho. Esquece. A menos que o indivíduo tenha saído da unidade coronariana, certo? Eu sempre digo o seguinte, quando o cara sai da unidade coronariana, a orientação que você der, ele faz. Vai na missa, reza todo domingo, leva o cachorro para passear, leva a sogra no shopping center, não reclama que a mulher para em todas as lojas. Uma semana. Depois muda. Certo? Agora, o hipertrigliceridêmico não significa que ele não possa tomar o sábado, domingo, uma taça de vinho, gente.
e na festa do filho uma cerveja. O que não pode é todo dia tomar 4, 5 latinhas de cerveja. O triglicéride sobe mesmo. Açúcar simples, reduzir o máximo possível. Os ômega 3, vai ser um capítulo à parte, eles reduzem a trigliceridemia. O saturado em poliinsaturado tem menos efeito e a atividade física é fundamental para reduzir triglicérides, para perda de peso, para reduzir a glicemia. E o paciente com HDL baixo? Aqui não tem medicamento. Então, o tratamento é mudança alimentar e mudança no estilo de vida. Reduzir de peso, aumenta HDL. Gordura saturada, aumenta HDL. Gordura trans nem se fala, muito mais potente, 3 cruzes. Ingestão de bebida alcoólica, esse é um problema sério. Porque existem várias situações que se fala que vinho ou bebida alcoólica aumenta o HDL. O que nós não sabemos é se a fração funcional do HDL. Nós nunca vamos orientar um paciente a beber bebida alcoólica para aumentar a HDL. Agora, se ele toma o calicinho de vinho dele sábado à noite ou sexta-feira à noite, hoje à noite, deixa ele tomar, certo? Atividade física é fundamental para aumentar a HDL. E outra coisa fundamental, cessar o tabagismo, certo? Então, nós temos aí, tanto para hipercolesterolemia, para hipertrigliceridemia e para hipoalfa-lipoproteinemia, as condutas alimentares básicas para reduzir colesterol, reduzir triglicérides e aumentar HDL. Na próxima aula, nós vamos começar a discutir os medicamentos. Muito obrigado.